Opa galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, me chamo Tomás, atualmente estou fazendo uma certificação em ciência da computação aqui nos Estados Unidos e no vídeo de hoje, gente, eu quero falar um pouco para vocês de como é que são minhas aulas de programação aqui na minha faculdade que eu estou fazendo nos Estados Unidos. Então, para começar já no tópico, para começar já com conteúdo para vocês, a primeira coisa que eu posso citar de diferente, então para quem não sabe, eu já fiz 3, 4 semestres no Brasil em ciência da computação e eu vim para os Estados Unidos, então aqui eu estou fazendo uma certificação também em ciência da computação. Então tem algumas cadeiras que eu já fiz no Brasil e que estou repetindo aqui. Então eu pude notar bastante, muitas diferenças. Eu vi assim que são essenciais que não fazem no Brasil e que não tem no Brasil. Pelo menos na minha faculdade isso não acontecia. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a questão de aqui o foco principal das aulas de programação é a prática. Literalmente, a gente tem uma aula por dia, então eu tenho aula segundas, quartas e sextas de programação 1 e programação 2. E nessas aulas, como é que funciona? Eu tenho aula das 9 da manhã ao meio-dia, que seria a aula de conteúdo. Esse tempo de conteúdo, então, o professor ele vai estar junto com nós, ele vai estar explicando uma matéria nova, explicando sobre array, alguma coisa, e também a gente vai estar acompanhando nossos computadores e botando a mão na prática junto com o professor enquanto ele explica. E outra aula depois que a gente tem é da 1 da tarde às 5 da tarde. Nessa aula aí é simplesmente tu contigo mesmo na prática. Então a gente fica numa sala com outros professores, os professores eles ficam circulando, a gente fica sentado e um desafio é nos passado. Então a gente tem todo aquele tempo, a gente tem 5 horas para tentar resolver o desafio do específico dia que a gente tem a nossa aula. Então cada aula a gente vai ter um desafio diferente relacionado à aula de conteúdo que a gente teve posteriormente, que a gente teve antes desse horário de laboratório. Então, nessas 5 horas é realmente tu botar a mão na prática. Tu botar a mão no código, tu tentar aplicar tudo que tu aprendeu em aula. E o bom é que tu vai estar com outros professores na região, então vai ter outros professores dentro da sala, vão ficar circulando, qualquer dúvida que tu tiver, tu vai levantar a mão, ele vai vir até ti e vai tirar a tua dúvida. Tu vai ter que completar e tu só pode sair dessa sala, tu só pode sair da aula, com certeza tu não é obrigatório ficar 5 horas lá dentro, a menos que tu termine esse laboratório, a menos que tu termine o exercício que eles passaram. Se tu não terminou o exercício que eles passaram, infelizmente tu não pode sair do laboratório até eles analisarem teu código, verem ele funcionando e tudo. Isso é uma coisa extremamente boa que eu não tinha lá no Brasil, então pelo menos no Brasil eu chegava lá, era 300 conteúdo na tela, saía lá e não aplicava em nada. Se eu não aplicasse em casa, eu nunca iria realmente botar a mão na prática. Tudo bem que tinha os trabalhos, mas é muito diferente de tu estar numa aula, tu ter realmente toda semana. Então, 3 dias na semana a gente tem que ficar da 1 da tarde às 5 da tarde tentando resolver um problema de algum conteúdo que a gente viu naquela específica aula. E outra coisa também dessa prática é que desde o início, então desde PG1, que no caso, aqui na programação, então aqui nos Estados Unidos é PG1 e PG2, programação que seria fundamentos de programação, etc, e PG2 que seria programação orientada a objetos. Então desde o PG1, desde programação de fundamentos, eles incentivam, então tem um assignment, tá, tem um exercício pra gente ganhar nota, a gente tem que criar uma conta no HackerRank e resolver um desafio e mandar print do código resolvido. Então uma coisa que eles incentivam é desde o início tu tá praticando, tu tá indo atrás, coisas de lógica. Então vocês podem ver que até eles meio que nos obrigaram a criar uma conta no HackerRank, que é realmente onde as indústrias, as empresas pegam os desafios para botar pro candidato tentar realizar, sabe? Então isso é um grande diferencial que é muito a prática aqui. Outra coisa que eu vi de diferente é que aqui eles, no caso também no Brasil, mas aqui eu acho que é mais forte, que eles proíbem qualquer tipo de uso de GPT para te resolver um código. O que eles permitem por exemplo, tu tá com alguma dúvida no código, mas tipo, eles não te aconselham, eles não querem que tu mande o código inteiro, Ctrl+C, Ctrl+V pro ChatGPT, e o ChatGPT vai te dar literalmente toda a resposta do que precisa fazer, então qualquer inteligência artificial. Então o que eles querem é que tu faça uma pergunta relacionada ao tópico que tu tá com alguma dúvida. Então, sei lá, como é que eu posso tirar uma posição de um array específico. Então manda, como é que eu posso tirar uma posição de array específico trabalhando com arrays? Tem que fazer uma pergunta mais abrangente para ele te ajudar, daí sim tu entender a resposta dele, daí sim tu botar no teu código. Então eles recomendam muito tu não enviar teu código inteiro, porque isso aí não vai ter graça, tu não vai estar aprendendo, tu vai estar simplesmente copiando, tu vai estar vendo ali, e por mais que tu não deixa Ctrl+C, Ctrl+V, tu vai ter olhado, dando certo, tu vai simplesmente lembrar e vai só passar pro teu código, sabe? Então eles proíbem justamente para te ver se tu entendeu o que foi dado na aula. Porque como os exercícios de laboratório que a gente faz é muito relacionado ao conteúdo que é dado na aula, só querem que tu vê se tu entende, sabe? Se tu entendeu realmente, então por isso que eles não recomendam, então tu não pode utilizar também nenhum, por exemplo, um método de string. Se tu não foi passado em aula esse método de string, tu não pode utilizar no teu laboratório, no exercício que tu vai ter que completar.
Se não, teu negócio vai ser zerado, porque vai ser como tu tivesse pegado de outra fonte, de uma fonte externa. E o foco realmente é que eles dão todo o conteúdo com base numa lógica que tu vai ter que seguir para fazer essa resolução desse problema. Porque vai ter maneiras muito fáceis de utilizar o método já dentro do C++, por exemplo, que é a linguagem que a gente vê aqui. Então a ideia é tu não utilizar esses métodos em específico e tu realmente botar a mão na prática com uma lógica que tu vai ter que criar sem utilizar esses métodos. É muito foco nessa prática e pegando o que tu aprendeu em aula, sem utilizar de fontes externas, como o ChatGPT ou outros lugares. E outra coisa também é que em todos os códigos que tu faz no laboratório, que tu faz de exercício, tu é obrigado a comentar no PG1, então nos fundamentos de programação, qualquer código que tu faz, tu tem que fazer os comentários. Isso porque ele vai te ajudar a fixar mais na tua cabeça o que tu tá fazendo, principalmente, e também para mostrar que foi realmente tu que fez, não foi outra fonte externa, um Stack Overflow ou um ChatGPT da vida. E como eu disse para vocês também aqui, o foco é muito na lógica de programação. Alguns exercícios é literalmente tu pensar numa lógica e tu tem que ir atrás, tu tem que tentar resolver. Então aqui, desde o início, o foco é na lógica de programação. Como eu citei para vocês que a gente teve que criar uma conta no HackerRank, a gente também teve que criar uma conta no GitHub, isso é uma coisa bem interessante também, isso é uma curiosidade. Porém, aqui o foco deles é extremamente nessa lógica de programação, então trabalhar com vários for loops, trabalhar com if else, mexer com PO, orientado a objetos, trabalhar com herança, enums. Então, todos os exercícios vai englobar tudo isso e conforme mais tu avançando, mais complexo vai ficando essas lógicas que tu tem que tentar adivinhar, tu tem que tentar descobrir como é que faz tal coisa, como é que faz outra coisa em específico. E é literalmente tu entender como é que o computador lê um código. Então, desde o início das aulas, desde o PG1 de fundamentos, eles explicam que a gente tem que sempre pensar como é que o computador vai ler o que está acontecendo nesse específico código que tu escreveu. E isso é muito interessante, porque a gente está escrevendo para o computador, a gente não está escrevendo para nós mesmos. Tem coisas que podem parecer óbvias para nós, mas o computador ele vai ler tudo numa ordem, ele vai ler tudo numa cronologia específica. Então, desde o início, eles fixam na nossa cabeça que o nosso objetivo é escrever um código para a máquina entender, para o computador entender o que vai acontecer. Então, a gente simplesmente tem que explicar passo a passo, não adianta a gente tentar cortar um passo que o computador não vai entender, ele não tem como ele decifrar o que a gente está pensando. Então, isso eles fixam bastante desde o início, então eles explicam com bytes, bits, como é que a gente pode, quantos bits tem um integer, então várias coisas assim que é bem interessantes, que é mais de linguagem de máquina, mas a gente aprende em alto nível, que no caso seria C++, que é a linguagem que a gente vê aqui. Outra coisa muito legal, que é bem diferente do Brasil, que eu percebi, é que no Brasil, por exemplo, os exercícios que eu tinha eram um PDF e tinha ali o que eu tinha que fazer. Só que era meio abrangente, então eu poderia criar o meu código, poderia criar toda a minha estrutura do meu código da maneira que eu quisesse. Porque como não tem nenhum código base, não tem nada, eu poderia criar de qualquer jeito. Isso eu poderia criar errado ou qualquer outra coisa. E aqui, os exercícios, então, eles sempre vêm com um código base. Isso aí, desde o início, eles falam que é pra gente simular como se a gente estivesse realmente na indústria. A gente já tivesse pegado um código pronto, tivesse que adicionar um novo método, tivesse que mudar alguma classe, tivesse que criar uma nova classe para essa estrutura de código que a gente já tinha. Isso tudo vai nos ajudar a gente já começar a entrar na indústria fingindo que a gente está trabalhando para uma empresa. Porque realmente vai ser sempre assim. A gente nunca vai ter que criar, ou talvez às vezes a gente tenha que criar um código completamente do zero, mas é muito interessante também. Porém, a maior parte das vezes a gente vai ter que escrever um código que já vai estar escrito boa parte, então a gente vai ter que complementar, a gente vai ter que adicionar novos métodos, adicionar novas classes. E isso desde o início também eles nos dão como desafio. Então a gente recebe vários códigos prontos, principalmente em PG1, em fundamentos de programação, onde a gente tem que tentar ler o código. Então primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo nessa classe. Então, sei lá, tem que criar um método que vai ler um integer. Aí a gente primeiro tem que entender o que essa classe está fazendo, o que a gente vai receber, como é que a gente pode chamar para ler um integer, para depois sim a gente começar na criação do método, para depois sim a gente começar a botar a mão na prática. Antes de a gente criar um método, antes de a gente criar alguma coisa nova, a gente realmente precisa entender o que está acontecendo antes, para daí sim a gente escrever de fato. E outra coisa, mais uma curiosidade, é que desde o início eles falam que a gente vai mais debugar, então a gente vai fazer mais o debugging do que realmente a mão na prática, do que realmente a programação. Isso é o que a maior parte dos programadores fazem na indústria, de acordo com eles. Que é realmente a gente escrever um código novo vai gerar 300 bugs diferentes. Aí a partir daí a gente vai ter que resolver esses bugs. E como é que a gente resolve esses bugs? Debugando. Então a gente passando fase por fase, linha por linha do código para realmente entender o que está acontecendo. Então isso é muito interessante, é bem legal. Mas, gente, essa é minhas aulas de programação de como está sendo. Se tem alguma dúvida aqui da minha faculdade, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre como é que acontece aqui nas minhas aulas de programação, deixa nos comentários, que daí eu posso gravar outro vídeo respondendo as dúvidas de vocês, que seria um prazer. Espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Valeu!